Via Justiça de hoje discutindo a alienação parental. Um genitor ataca o outro através do filho de ambos em vingança pelo término da relação conjugal. A agressão causa danos psíquicos na criança e no ex-cônjuge, que tem a imagem destruída perante o filho. Participam do programa a juíza Ângela Rodrigues, da 12ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado João Batista de Oliveira Cândido, diretor do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Gostaria que a senhora comentasse, doutora Ângela, aqueles exemplos dados pela lei e alguns outros em termos de falas que mostram a alienação parental, falas entre pais e filhos, avós e filhos. Aliás, os avós são colocados agora também como responsáveis, não só o ex-cônjuge, não é isso? Normalmente, a alienação parental, ela ocorre dentro de todo um contexto familiar. Ela advém de uma relação mal resolvida entre o casal e ela é transportada através dos sentimentos daquele cônjuge ferido ou machucado para o menor. E ela interfere nos sentimentos do menor. Então, os procedimentos são os mais variados possíveis, como, por exemplo, combinar um direito de visita e não permitir que o menor vá acompanhado de seu genitor ou da genitora, porque ele está com um problema de saúde. Às vezes é um problema até leve, suportável, ou às vezes o problema nem existe. Não tolerar um atraso, às vezes um pequeno atraso na chegada daquele que tem o direito de visita, às vezes um congestionamento no trânsito, algum fato dessa natureza, a pessoa atrasa por alguns minutos e quando ela chega no local ela encontra a residência fechada. Impedir que a pessoa faça passeios com a criança, férias, etc., programando antecipadamente viagens em feriados, férias e etc. De modo que, com a convivência diária, o alienador vai transmitindo os seus sentimentos para o menor e chega uma situação em que ele não define mais o que é sentimento dele e o que é o sentimento do outro. Nós fomos às ruas de Belo Horizonte e ouvimos algumas histórias sobre alienação parental. Confira os depoimentos. Amigo da gente mesmo. Agora há pouco nós temos aí uma família aí, uma mãe está pondo a filha contra o pai. Aí é muito difícil para viver. A minha experiência com pais separados são dos meus netos. E acaba que a avó que cria. E é comum mesmo, o pai tá... A mãe, principalmente, do meu lado lá, é que fala mal do pai. E a criança acredita piamente, né? Ela começa a culpar o pai, que não foi o verdadeiro culpado da relação. Eu também não conheço meu pai, né? Meu pai também, quando ele descobriu que minha mãe ficou grávida, saiu e pronto. Eu acho que isso é super errado, né? Tinha que, mesmo se os dois não estão juntos, tinha que dar uma força pro filho e tudo mais, que às vezes mais pra frente, assim, dá... Vou explicar. O menino pode ficar revoltado. O pai da criança era comandante e vinha do exterior trazendo presentes para a menina. Chegava no domingo, a mãe passava a mão na filha, levava para o shopping e falava, escolhe de tudo que você quiser. Quer dizer, uma criança criada nesse estado de litígio velado, a cabeça não sei como é que ficaria, ela não tem noção dos limites, do que é certo, do que é errado. Doutor João Batista, vamos comentar sobre essas falas populares nas ruas de Belo Horizonte. É o que a gente assiste no dia a dia, no escritório e nas varas dos tribunais. As pessoas procurando sempre, nesse caso, muitas vezes fugir, não é, do contexto da demonstração, mas para quem está no entorno percebe claramente que essas pessoas estão agindo indevidamente. Eu vi na fala da senhora mais idosa chamando a atenção exatamente para isso, porque os filhos, eles, quando recebem o pai em casa, já nesse estado de alienação, eles já têm uma certa restrição de ir com o próprio pai. Então já tem essa dificuldade. Eu tive um caso há pouco tempo em que o filho, efetivamente, o pai saía daqui e ia lá para o Rio Grande do Sul para ter contato com a criança. Chegava lá, a mãe dizia que a criança não pôde, que ficou doente, tinha um problema. Quer dizer, demonstrando claramente, ela já havia se mudado para aquele estado exatamente para dificultar a relação de visita, mostrando claramente essa situação que as ruas apresentam. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os danos psíquicos na criança. São enormes.
nós não temos assim, a exata dimensão dos prejuízos causados em cada um, mas com toda certeza que eles são incalculáveis. Veja bem, a criança não tem seus próprios sentimentos. Ele trabalha com os sentimentos do outro, do alienador. E são sentimentos ruins, são sentimentos negativos. No decorrer da vida, ele administra apenas sentimentos ruins, sentimentos de rejeição, de raiva, de ódio, de rancor, convive com isso. Num determinado momento da vida, se ele conseguir perceber que ele foi vítima dessa alienação, esses sentimentos tornam muito confusos a cabeça dele, porque ele já não tinha o referencial daquele que foi acusado de maltratá-lo ou de rejeitá-lo e de não ser um bom pai ou uma boa mãe para ele. E aquele que cuidou dele a vida toda, ele perdeu toda a credibilidade. Alienação parental e bullying. Qual a relação entre os dois temas? A alienação parental é vista como uma das formas de bullying nas relações familiares. O jurista mineiro Lélio Braga Calhau define o bullying da seguinte forma: é um assédio moral, são atos de desprezar, denegrir, violentar, agredir, destruir a estrutura psíquica de outra pessoa sem motivação alguma e de forma repetida. Este desejo de maltratar seria consciente e deliberado, doutor João Batista? Penso que a própria estrutura familiar, quando ela advém exatamente desse contexto da dificuldade, ela acaba gerando esse tipo de estrutura. Ele acontece muitas vezes no plano da escola e aquela criança que já se sente retraída, muitas vezes pela falta da referência paterna ou mesmo pela falta da referência materna, fica mais fragilizado ou traduz ali exatamente essa agressividade da falta que ele tem procedente do contexto da alienação parental. Por isso que é relevante a gente ter cuidado com essas questões. Dados do Instituto Datafolha indicam que 20 milhões de crianças e adolescentes de até 17 anos são filhos de pais separados. Isto é quase um terço das pessoas nessa faixa etária no país. Desses, 10 milhões são filhos de pais com separação litigiosa, segundo a ONG APASE, Associação de Pais e Mães Separados, organização não governamental criada há 13 anos em Florianópolis. E a ONG APASE afirma: esses 10 milhões, sem sombra de dúvida, sofrem com alienação parental, porque o litígio é fogo cruzado e a criança acaba sendo usada. 10 milhões, será que todos denunciarão à justiça a alienação parental, doutora Ângela? Acredito que nem todos, porque o que acontece é que a alienação parental ela é praticada diariamente e as pessoas, às vezes, devido à litigiosidade muito grande, elas abandonam a situação. Alguns pais ou mães lutam para ter os filhos, lutam contra a alienação parental, sabendo que a luta é árdua, e outros acabam desistindo e deixando para lá. Não por falta de bons sentimentos em relação ao filho, mas justamente para evitar o contato e o convívio com o alienador. Agora, mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa.